Olá a todos e todas, eu sou Tayara, doutora em Sociologia, museóloga licenciada em Artes Visuais com especialização em Gestão Cultural e Pública e especialização em Museografia, Patrimônio Cultural e mestrado em Culturas Populares. Pesquisadora do LabEURC, que é um laboratório de estudos culturais e urbanos da Universidade Federal de Sergipe, liderado pelo professor Rogério Proença. Então, neste momento, estarei comunicando e fazendo convite para vocês para esse nossa 12ª edição da Jornada Virtual em Pesquisas Científicas, que traz como tema a educação, atores e instituições. Já estamos na 12ª jornada e é um prazer apresentar novamente para vocês um trabalho titulado sobre a arte moderna e educação patrimonial em painel de Gene Augusto e Cândido Portinari. Esses artistas são brasileiros e eles estão situados pela temática modernista, especificamente o cubismo. Esse trabalho ele objetivou analisar conjuntamente o painel pintado em 1962 pelo artista plástico Gene Augusto da Silva e o consumo cultural das exposições. Portinari, entre traços e palavras, que estava aberta ao público no espaço cultural da Caixa Cultural entre os dias de 14 de agosto e 20 de outubro de 2024, situado na cidade de Salvador, Brasil, Bahia. Enquanto que o consumo cultural, ele marca uma tendência de exposição sobre Portinari, o Cândido Portinari, promovido pelo Caixa Cultural, e também Sergipe, outro espaço específico, a exposição do painel Gene Augusto, que ela pretende dizer algo sobre o passado colonial sergipano, com destaque à economia, a luta que resultou na independência de Sergipe em relação com o controle da antiga província, que era a Bahia. O que foi captado nessas artes modernistas de Gene Augusto, após o contato com a arte moderna de Cândido Portinari e outros artistas modernistas da Bahia, de Salvador, no decorrer da década de 1970. Então, podemos considerar que este contexto histórico, cotejado com uma capacidade do artista Gene Augusto, foram os elementos decisivos na busca do artista em Salvador de melhorar as suas técnicas, para aproximar as técnicas do modernismo, situando também as culturas de Sergipe, esse momento colonial, econômico. Ele traça questões referentes à localização sergipana e sua independência. Então, na época, a fim de traduzir nas cores vivas e os traços retos um passado colonialista com a temática da identidade cultural sergipana, diferenciada da identidade cultural baiana. Então, ele também estava procurando essa identidade da sergipanidade no sentido colonial e no sentido da época ao qual ele viveu e ele presenciou, Então, com um tema de identidade cultural sergipana, diferenciada da identidade cultural baiana, já na fase de controle da província baiana em Sergipe, Ao mesmo tempo, ao conduzir a experiência de visitação com a imersão e a experiência participativa da diversidade do público no ambiente da cultura, da Caixa Cultural, exposto no atual presente, com exposições denominadas de Portinari entre traços e palavras, foi possível observar os padrões de usos e dimensões em cidades contemporâneas,
como é o caso da cidade de Salvador, em Brasil, Bahia, lugar que oferece um arcabouço imenso, tanto nas suas arquiteturas, como também nas questões afro, oferecendo ambientes para os espaços expositivos tradicionais, demarcados pelo ato de expor, como forma de fomentar a cultura para o deleite dos apreciadores e visitantes, bem como sistemas de consumo no contexto hipercultural, aos quais tendem a pretender turistas, né? A prender o turista de maneira mais intensa para integrar um hipersistema de consumo tecnológico e instagramável também, voltado para o visitante, nesse consumidor, né? O visitante, ele consome e ele se expõe ao mesmo tempo através das redes sociais. Então, no quesito educacional, podemos perceber que as obras, elas podem ser utilizadas também nas escolas para apresentar o contexto cultural sergipano, né? As obras apresentam um recorte histórico da cultura brasileira também, a partir de Portinari, situando questões referentes ao trabalho, questões referentes à economia, questões referentes a, quando nós estamos no contexto sergipano, a economia açucareira em Sergipe, né, situando algumas cidades específicas, a sua independência da Bahia, que é no caso de General Augusto. Ele revelou-se, através das pinturas e dos painéis, cultura sergipana, que o professor, ele pode utilizar. O professor de arte, o professor de história, né? São indícios, a partir da pintura, que pode ser apresentada a forma do dia a dia daquelas pessoas, né? E no período específico, né? Do período colonial ao início do século XIX. Gostaria de estar finalizando essa apresentação, grata por todos e todas estarem ouvindo e espero que vocês possam ler o artigo, que ele é muito mais completo, né? Obrigada e até breve.